Oi, alunos! Você que já reconheceu a minha voz, sabe que aqui é o professor Raul que está falando. E nesse momento, começou a sua aula de história, meu parça. E a gente vai estudar hoje sobre um período aí da República Brasileira que se chama República da Espada. Esse período em que o Brasil foi governado aí por dois militares, por dois representantes do exército. Esses dois camaradas que estão aparecendo aí na sua tela, o Marechal Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto. É um período que corresponde aí entre os anos de 1889 e 1894. Eu vou colocar aqui a minha imagem em cima do Floriano Peixoto para ver se eu fico bonito com a roupa do exército, com o uniforme militar. Pois bem, lembra do Marechal Deodoro da Fonseca? Foi aquele camarada que deu uma espécie de golpe de Estado lá em 15 de novembro de 1889, aquele que acabou com a monarquia brasileira e instituiu dessa maneira a república, com apoio também dos cafeicultores, dos produtores de café. Quem governava o Brasil até a proclamação da república era o Dom Pedro II. E o Marechal Deodoro da Fonseca proclamou a república, mudou a nossa forma de governo. A partir de 15 de novembro de 1889, nos tornamos então uma república. E somos até hoje, e elegemos um presidente para ser o chefe do poder executivo desde então. O que a gente vai aprender agora é como é que foi aí o governo desses dois, do Marechal Deodoro da Fonseca e do vice dele, o Floriano Peixoto. A gente precisa saber que esses dois aí eles não foram eleitos. O Deodoro da Fonseca, quando ele proclama a república, ele assume o poder de maneira provisória, é o período que a gente chama de governo provisório do Deodoro da Fonseca. E aí, lá em 1891, quando o Marechal Deodoro da Fonseca ele é escolhido presidente do Brasil, só que não foi pelo voto, foi pela Assembleia Constituinte. O que é isso? Nossa primeira Constituição republicana começa a ser escrita ali em 1891 e aquelas personalidades políticas que estavam ali reunidas para escrever essa Constituição escolhem, declaram o Deodoro da Fonseca como nosso primeiro presidente da República. Porém, o Marechal Deodoro da Fonseca ele vai ter dificuldade para governar de maneira democrática e vai renunciar ao mandato. Quando o presidente renuncia, quem é que assume no lugar? É o vice dele. O vice do Marechal Deodoro da Fonseca, no caso, é o Floriano Peixoto, que também aparece aí na imagem. Se a gente reparar bem, e eu tenho certeza que vocês já perceberam, esses dois caras estão usando aí o uniforme do exército, estão com as roupas militares, os dois eram marechais do exército. E é justamente por isso que esse primeiro momento aí da República Brasileira se chama República da Espada. Porque esses militares usavam o uniforme militar e tinha ali uma espadinha mais ou menos na altura da cintura. E essa espada é o símbolo desse primeiro momento aí republicano. Por isso a gente chama de República da Espada. Bom, o Floriano Peixoto então assume com a renúncia do Marechal Deodoro e ele vai terminar esse primeiro mandato aí da presidência da República em 1894, que é quando a gente tem a nossa primeira eleição para presidente no país. E o primeiro camarada eleito pelo voto por pessoas que foram às urnas para escolher foi o Prudente de Moraes, que é esse que está aparecendo aí na foto. E eu vou botar a minha cara em cima dele para ver se eu ficava bonitinho de smoking. Ah, olha aí. Até que a gente tá parecido, hein? A barbinha assim, só o meu cabelinho que tá diferente. Então, o Prudente de Moraes, ele vai ser o nosso primeiro presidente eleito. Ele governa entre 1894 e 1898. Porém, essa nossa primeira eleição para presidente, ela era uma eleição excludente. O que isso significa? Mulheres, analfabetos, militares, religiosos não podiam votar. Sobrava então uma pequena parcela da população que sabia ler, que conseguiu votar, que conseguiu ir às urnas para escolher um presidente. Então, apesar de ser
uma eleição para presidente era uma eleição que pouca gente participava de fato para escolher esse presidente da República. E a eleição do Prudente de Moraes, que não era militar, que era um civil, marca o início do período que a gente chama República Oligárquica ou então da República do Café com Leite, que é o assunto da nossa próxima aula. Espero que eu tenha matado aí a sua saudade da aula de história. Foi um prazer mais uma vez. Até a próxima, meu querido.